Um dos ditados populares mais famosos é o que diz que dinheiro não cai do céu, e isso realmente é verdade. Mas você sabia que já caíram peixes do céu? E não foi apenas uma vez não, tem alguns lugares que é até comum esse tipo de chuva de peixes. Mas como será que pode acontecer uma coisa dessas? O motivo é incrível e você vai descobrir tudo isso agora. Então já deixe seu gostei no vídeo e se inscreva no canal, é de graça pra você, mas ajuda muito a gente. E depois que assistir, deixa aí nos comentários o que você achou. Agora bora pro vídeo! Muita gente diz que a única coisa que cai do céu é chuva, mas nesse vídeo você vai descobrir que de vez em quando podem cair outras coisas também, que são inusitadas, como a chuva de peixes e a chuva de sapos. Com certeza isso parece algum tipo de truque ou coisa de outro planeta, mas na verdade é algo que a natureza faz sozinha e que tem sim explicação. Mas antes de entendermos o porquê, vamos ver alguns relatos que já aconteceram. Os relatos de chuvas de peixes acontecem há muito tempo, mas um dos últimos aconteceu no México em 2017. Os mexicanos registraram um fato inusitado que surpreendeu a todos em um dia pela manhã. O diretor de Defesa Civil do estado de Tamaulipas relatou que entre as 7 e 8 horas da manhã, as pessoas começaram a observar que junto com a chuva caíam alguns pequenos peixes. De acordo com ele, os peixes que caíam ainda estavam vivos e os moradores começaram a pegá-los e levar para casa. Na época, isso virou até motivo de piada, onde todos brincavam que nem iriam precisar pescar mais, pois os peixes caíam direto do céu para eles. Um fenômeno parecido também já foi registrado em outro lugar do mundo. Na Austrália, uma chuva de peixes ocorreu em 2010, na região desértica de Lajamanu. Mas tem um local em que essas aparições dos peixes ocorrem todos os anos sem falta, e lá muita gente tem certeza que é algo divino. As coisas não são tão fáceis em La Unión, uma pequena comunidade na periferia de Ioro, uma cidade agrícola no norte de Honduras. A pobreza é enorme, os empregos são escassos. As famílias geralmente grandes estão abarrotadas em casas de barro, e as refeições são muitas vezes constituídas de culturas que cultivam, principalmente o milho e os feijões. Mas de vez em quando acontece uma coisa maravilhosa, algo que faz os moradores de La Unión se sentir bastante especiais: as chuvas de peixes. Os residentes dizem que isso acontece todos os anos, pelo menos uma vez, no final da primavera e no início do verão, e apenas sob condições específicas. Um aguaceiro torrencial, trovões e relâmpagos, condições tão intensas que ninguém se atreve a sair. Quando a tempestade se acalma, os aldeões pegam baldes e cestas e dirigem-se à estrada para uma pastagem afundada, onde o solo será coberto por centenas de pequenos peixes de cor prateada. Os moradores de La Unión dizem que todos os anos, durante os meses de maio e agosto, uma forte tempestade se forma e no dia seguinte os peixes são encontrados espalhados pelo campo. Para alguns é a única época do ano em que terão a chance de comer frutos do mar. Os moradores dizem que o fenômeno acontece ao redor da cidade por gerações, e por lá eles afirmam com toda a certeza que isso se trata de um milagre. Alguns residentes atribuem a ocorrência às orações de Manuel de Jesus Subirana, um missionário católico da Espanha, que em meados dos anos 1800 pediu a Deus que ajudasse a aliviar a fome e a pobreza da região de Ioro. Pouco depois que ele fez seu pedido, diz a lenda que a chuva de peixes começou. Os restos de Subirana estão enterrados na principal igreja católica da cidade, na praça central de Ioro. Por lá não existe quase nenhuma pessoa que estude o assunto. Por isso, na região, eles não têm uma explicação para esse fenômeno. E de qualquer forma, um número razoável de pessoas da cidade provavelmente não queria uma. Para eles, a religião fornece as explicações necessárias. E ninguém pode dizer a eles que isso tem explicação, pois isso deixa eles irritados. A colheita dos peixes tornou-se um ato partilhado entre os moradores das 200 casas de La Unión, e todos compartilham da recompensa. Aqueles que coletam a maioria redistribuem seus peixes às famílias que não conseguem chegar ao campo a tempo de pegar sua parte. Mas enfim, qual a explicação para esse fenômeno tão curioso que espanta tanta gente por aí? Na verdade é simples, o fenômeno ocorre com uma soma de fatores.
predadores, ventos fortes e animais leves, ou seja, em uma tromba d'água. Quando um redemoinho encontra água, é possível que pequenos peixes também sejam levados pelos ares. O processo todo ocorre da seguinte maneira: um pequeno tornado se forma sobre a água, gerando a chamada tromba d'água, que é formada por um sistema de alta pressão que precede grandes temporais. Enquanto em terra os tufões pegam carros, telhados de casas e até animais, na água são os pequenos peixes e até mesmo sapos e rãs que acabam sugados pela tromba d'água, que continua levando os animais em seu trajeto. A chuva de peixes acontece exatamente quando o temporal atinge a terra. Com a mudança de terreno, a tromba d'água perde sua força e, consequentemente, a pressão também diminui, liberando os objetos que estavam dentro dela, que caem todos em terra. A quantidade de peixes depende muito do tipo da tempestade e principalmente do local em que ela teve seu início. Existem registros com milhares de animais, porém o comum são com apenas alguns pequenos peixes. E nas cidadezinhas de Honduras são encontrados tantos peixes porque, fora os que vêm das trombas d'água, peixes podem morar em riachos ou cavernas subterrâneas. Esses habitats transbordam durante grandes tempestades de chuva, e a água subindo leva os peixes ao nível do solo. Quando a chuva para e as inundações recuam, os peixes são deixados encalhados. E não pense que isso é apenas coisa de outro país. Há anos atrás, choveu peixes na zona rural de Paracatu por cerca de 5 minutos. A primeiro momento, a família achou que chovia granizo, mas viu que caíam piabas. Segundo os moradores, os peixes desciam pelo telhado e caíam também no pasto. Eles ficaram com medo porque não entendiam o que estava acontecendo e também acharam que era um milagre. Depois tentaram apanhar os peixes, mas as galinhas comiam praticamente tudo. Os meteorologistas da região atribuem o fato ao fenômeno natural. O sítio fica em uma zona rural de área plana e seca, propícia para a formação de tornados. Segundo especialistas, um mini tornado teria sugado a água e os pequenos peixes de uma represa perto da sede do sítio, e por isso eles caíram todos próximos à casa. E aí, gostou de conhecer esse acontecimento tão inusitado que já intrigou tanta gente? Comenta aí pra gente saber o que você achou. E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu gostei e se inscrever no canal, isso ajuda muito a gente. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!